Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar os botões mais interessantes e clicáveis do mercado. Nessa aula eu vou te mostrar como que faz para você estilizar os botões do seu site usando o Elementor e um pouquinho de CSS para que as pessoas fiquem intrigadas, fiquem loucas para clicar nesses botões e aí você vai conseguir aumentar as suas conversões. Ficou curioso? Ficou interessado nessa ideia? Então vem pro vídeo. E antes de começar o tutorial, eu quero passar para te dar um recado muito importante. As vagas do mapa do criador de sites estão abertas e você agora tem uma oportunidade única de começar o 2024 de uma maneira diferente e muito lucrativa. Pensa só comigo, cada produto novo que é lançado no mercado, seja ele digital ou físico, precisa de uma página na internet, seja um site institucional, uma landing page, uma loja virtual, enfim. E você entrando nesse mercado, aprendendo as técnicas certas dentro do mapa do criador de sites, você vai ver como criar a estratégia de um site, de uma loja virtual, de uma landing page do zero e criar o site desde o início ali até a publicação dele na internet sem precisar mexer com nenhum código, tudo usando ferramentas como WordPress, o Elementor e mais alguns plugins que somente os profissionais experientes conhecem. Então, se você tem interesse de entrar nesse mercado, lucrar, criando sites, empreendendo aí no seu próprio negócio, correndo atrás da sua realização profissional, independência financeira, liberdade geográfica, a hora é essa. As matrículas, estão abertas, as vagas aqui estão abertas para que você possa entrar dentro desse mercado e lucrar cada vez mais. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, então eu estou aqui dentro do meu Elementor, e eu estou aqui com uma seção normal, padrão, e eu quero adicionar um botão logo aqui, logo abaixo deste texto aqui, para que a pessoa possa ler as informações e clicar para buscar, mais informações, preencher um formulário, enfim, não importa qual é o objetivo. Então, eu só sei que eu preciso de um botão aqui, e esse botão precisa ser chamativo, ele precisa despertar o interesse da pessoa, Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer é procurar aqui pelo elemento botão, veja só, vou arrastar ele para cá, prontinho. Só que dá uma olhada nesse botão. Esse botão aqui é o botão padrão do Elementor, E, sinceramente, ele não tem, assim, atrativo nenhum. É um botão padrão, normal, e dependendo do que a gente fizer aqui, ele vai melhorar um pouquinho, mas, mesmo assim, vai continuar sendo muito simples. Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui, agendar uma demonstração. Por que agendar uma demonstração? Porque esse layout aqui é parte de uma landing page que desenvolve, que está aí para apresentar uma solução de um software, enfim. Então, o ideal é que a pessoa, solicite aí uma demonstração. Então, por isso, agendar uma demonstração. Então, o link está aqui, eu vou escolher um ícone agora, de preferência um calendário, Vou pegar aqui um calendário bonitinho, pronto. Agora, ele está aqui, eu vou configurar o ícone aqui para aparecer depois e vou colocar um espaçamento do ícone para o texto de 15 pixels, afastou mais um pouquinho. Só que eu estou achando esse botão muito pequenininho, então eu vou vir aqui em tamanho e vou colocar grande. Já deu uma aumentada até demais, então eu vou diminuir aqui, vamos ser médio ficou legal. Ok, agora eu vou vir aqui em estilo e é agora que eu vou trabalhar com a ajuda do Elementor aí todos os aspectos de estilização de cores, enfim, para tornar ele o mais interessante e clicável possível. Então vamos lá. Primeira coisa, a tipografia aqui, ele já está buscando a tipografia padrão, então eu só vou fazer o seguinte, eu vou colocar negrito aqui para dar um destaque um pouquinho mais, certo? Não vou aumentar a fonte dele, essa fonte aqui tá boa. Eu vou vir aqui no estado normal dele, eu vou colocar na cor branca. Já deu um contraste. O ideal é a gente sempre buscar um contraste trabalhando aí
as cores da paleta, né, da identidade visual. Então, essa cor aqui, esse verde, claramente não é a cor da paleta, então a gente vai ter que trocar ele. Muito bem, aqui em background, eu posso trabalhar esse gradiente aqui para tornar mais interessante. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou escolher uma cor mais focado no laranja. Vou colocar aqui um laranja clarinho, indo para um laranja mais escuro. Ó, já começou a ficar mais interessante. Vou rotacionar aqui um pouquinho essa cor. Ó, e aí o botão já ficou melhor um pouquinho, tá vendo? Já deixou mais interessante. Só que eu quero que ele fique ainda mais. Quero dar mais destaque para esse botão. Como que eu posso fazer isso? Agora a gente pode trabalhar um CSS que vai deixar as coisas muito mais bacanas. Então veja só, eu vou, antes de aplicar esse CSS, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar uma cor para aumentar o contraste. Então eu vou colocar um amarelo bem clarinho aqui, né? Ainda dentro ali do laranja, e vou escurecer um pouquinho mais esse laranja aqui, só um pouquinho. Logo mais você vai entender o porquê. Eu estou trabalhando aqui com o branco, mas eu posso até trabalhar com o preto também, gera bastante contraste, tá? Então aí vai da sua preferência. Eu vou manter o branco aqui, porque eu achei que ficou legal. Muito bem, agora que eu tenho aqui esse botão configurado, eu vou trabalhar com o CSS. Lembrando que para você trabalhar com CSS aqui dentro do Elementor, você vai precisar ter a versão Pro liberada, né? Então, é importante se atentar a esse detalhe. E com isso, você vem aqui na abinha Avançado, CSS Personalizado. Eu vou ampliar aqui, ó, e vou abrir um pouquinho mais, porque eu já tenho esse código copiado na memória aqui. Então, eu vou só colar. Pronto, colei. Olha só o que aconteceu. Esse botão aqui, agora ele tá animado, só que ele tá meio estranho, ó. Tá vendo que ele tá quicando aqui? Tudo bem, não se preocupa. Eu colei aqui o CSS, logo mais eu vou te explicar tudinho, detalhado, o que ele faz. Mas primeiro, vamos ajustar esse botão aqui para que ele funcione. Primeira coisa que eu vou fazer é voltar aqui em estilo. Essa cor aqui, eu vou copiar ela. Veja só, vou vir aqui em avançado de novo e eu vou transferir ela para dentro do meu código personalizado. Então, eu vou abrir mais um pouquinho aqui, ó, para você conseguir observar com nitidez. Eu copiei aquela cor e eu vou colar ela nessa primeira posição aqui, ó, e na terceira posição, ó, colei. Agora eu volto aqui em estilo, eu venho aqui e copio essa segunda cor. Volto aqui em avançado, vou lá no CSS personalizado e agora eu colo aqui, ó, na segunda posição e na última posição. Pronto, colei aqui. Agora eu volto aqui em estilo e vou marcar somente aqui uma cor, ó. E assim o CSS funcionou corretamente. Olha só a animaçãozinha sendo aplicada. Agora eu vou te mostrar como que funciona essa animação. Vou te explicar todos os detalhes para que você fique por dentro, né, na hora que você for customizar. Então vamos lá, vou vir aqui de novo em CSS personalizado e a primeira coisa que eu preciso compreender é que eu criei uma animação utilizando o código CSS, muito simples. Primeira coisa que eu fiz foi, coloquei aqui, ó, @keyframes, e eu coloquei o nome da animação. O nome da animação se chama Animate BG. Ok, e com isso eu abro, né, chaves aqui e eu falo que no 0%, ó, a posição do background é 0 na vertical e na horizontal, certo? Em 50%, eu tinha aqui uma, digamos assim, né, uma configuração, mas aí eu resolvi, né, no caso aqui, documentar ela, né? Colocar ela desativada. Então, isso aqui você pode ignorar, tá certo? Você pode até apagar isso aqui. Eu não vou apagar porque isso aqui pode ser usado em outras circunstâncias e eu posso adicionar um código aqui. E aqui em 100%, eu estou colocando a posição do background na horizontal 100% e na vertical 0. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo
o background se posicionar infinitamente de um lado para o outro. Ele começa no 0% e vai até 100%. Então ele está se movimentando na horizontal. Você pode ver, ó, que a cor do laranja está caminhando da direita para a esquerda, ó, sem parar. Como que é feito isso? Agora eu vou te falar. Primeiro eu configurei, digamos que foi quase que um quadro chaves aqui, né? O 0% a 100%, né? Aqueles quadros chaves de animação. Então, no 0%, a posição do background é 0, 0. E quando completa, a posição é 100%, né? Na horizontal e 0 na vertical. Então, na vertical, o background não se mexe, somente na horizontal. Ok. Depois que eu fiz essas configurações de CSS, eu deixo ela aqui bonitinha e eu começo escolhendo o meu elemento, né? No caso aqui, eu coloquei o CSS dentro do botão, então eu coloco aqui, ó, seletor, certo? Significa que eu estou me referindo ao elemento aqui, botão. E eu vou pegar a classe do botão, então eu estou escolhendo aqui o elemento A, que tem a classe Elementor Button. Tranquilo aí, ó, desse jeito. Agora eu venho aqui, ó, coloco na primeira linha um animation, né? Um CSS chamado animation. Eu chamo aqui a animação que eu criei, animate BG. Defino que ela tem a duração de 3 segundos. Ela tem uma animação linear, ou seja, ela vai sempre ser contínua. E ela vai ser infinita, então ela vai ficar rodando infinitamente, ela não vai parar, certo? O background image, que é o background, né, o gradiente do laranja claro para o laranja escuro, foi configurado da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, background image, que é o CSS que nos permite colocar um gradiente, né, como background. Linear gradiente, então esse código aqui tem que ser escrito dessa forma. Eu coloquei aqui o ângulo sem deg, né, que é tipo graus, então 100 graus. A primeira cor, que é o laranja claro, a segunda cor, o laranja escuro. E aí eu ponho para repetir essa configuração, porque aí a animação do background fica contínua, funciona sem interrupção. A cor fica homogênea, tá certo? Então você precisa colocar dessa mesma maneira. Aqui eu coloquei o background size de 300% na horizontal e 100% na vertical. Então essa configuração aqui faz com que o meu background exceda em 3 vezes, né, o tamanho do elemento, e aí ele vai ficar animado, vai ficar passando infinitamente, sem interrupção, funcionando bacana. E eu, de quebra, coloquei ainda aqui, ó, um box shadow, que é uma sombra, né, aqui embaixo, certo? Coloquei aqui, ó, 0 na posição horizontal, para ele não se mexer na posição horizontal, 5 pixels para ele se deslocar na posição vertical para baixo, né, no eixo Y. Ele tem aqui 20 pixels de desfoque, então ele vai desfocar um tanto interessante, bem pouquinho, né, no caso assim, bem sutil. Essa expansão aqui eu não usei, coloquei 0. E a cor, eu coloquei essa aqui, que é um cinza bem clarinho, meio transparente. Para chegar nessa cor desse cinza transparente aqui, você pode simplesmente vir aqui, ó, e utilizar essa ferramentinha aqui de cor, e aí você escolhe, por exemplo, ó, o preto, e aí você diminui a opacidade dele. E aí é só você copiar esse código hexadecimal aqui e colar lá, tá certo? Muito bem. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Deixa eu voltar aqui para o que estava antes, bem que isso aqui não influencia depois que eu coloquei lá o código CSS. E aí, com isso, eu tenho o resultado final, que é essa animação aqui, tá certo? Agora, para deixar, né, mais destacado ainda, para ficar um efeito bem bacana, eu posso vir aqui em estilo, no hover. Ao passar, né, o mouse, ele tem uma animação de grow. Então, veja só, ao passar o mouse, o botão ele dá uma aumentada, né? Ele dá uma saltada da tela. Então, dessa maneira que você consegue criar um botão bem interessante, fugindo aí do padrão e torna, né, essa seção aqui, ó, muito mais criativa e desperta o interesse da pessoa em clicar, uma vez que o botão aqui, ó, tá chamando mais atenção, claro, de uma maneira criativa, né?
para a ação. Então, a pessoa aqui, ela leu isso aqui e tem a opção de agendar uma demonstração. É assim que você pode fazer para que essa sessão, né, se torne eficiente no que se refere a uma possível conversão. Muito bem, agora vamos ver em uma outra situação, né, usando um formulário, que é outro elemento que tem um botão, né, que a gente pode aí customizar também. Então vamos lá, eu tenho aqui o botão, certo? Só que dessa vez eu estou dentro de um formulário. Ah, Fred, agora dá para aproveitar aquele código, aquele CSS aqui também? Claro que dá, eu vou te mostrar como. Só que você vai precisar fazer uma pequena alteraçãozinha para que funcione normal também. Então, eu vou vir aqui, ó, eu estou aqui dentro da aba avançado, lembrando que eu estou dessa vez utilizando a ferramenta, né, o widget formulário do Elementor, né? Acredito que seja mais uma ferramenta aí interessantíssima no que se refere à conversão, principalmente em landing pages. Então, é uma ferramenta aqui, né, do Elementor. Eu vou vir aqui na aba avançado, CSS personalizado, e vou colar o código. Veja que o botão ele já está com aquele efeito, né, de aumentar o grow, né, ao passar o mouse, só que ele está com uma cor só, o laranja. Então, ele já está mais ou menos preparado para receber aquele CSS que eu mostrei anteriormente. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou só colar, que ele está na memória. Só que, o que aconteceu? Nada. Ele não mexeu, ele não aplicou o efeito animado, enfim, não recebeu. Por que que não funcionou? Simplesmente porque o elemento agora não é um link mais. Então, tem que prestar bastante atenção. Eu vou te mostrar como que faz para você identificar se o elemento está correto ou não, se você está atingindo o elemento correto ou não, que nesse caso é o botão. Eu vou fechar aqui o editor, eu vou agora clicar com o botão direito aqui. Não importa qual navegador que você esteja usando, a maioria tem essa funcionalidade. Você clica com o botão direito para inspecionar o elemento e aí você vai ver qual tag HTML e qual classe ele está usando para aí sim você atingir esse elemento, né? Então, vou clicar aqui para inspecionar elemento. E aí ele abre aqui o inspetor, ó. E dessa vez ele veio aqui, ó, em um botão, né? Não estou usando a tag A, que é o link, né, HTML, a tag HTML para links, a letra A. Nesse caso é um botão, ó, button, tá certo? E ele tem a mesma classe, Elementor Button. Afinal, os dois servem, né, para botões. Então eu vou utilizar simplesmente button ao invés de A. Então eu posso fechar aqui, ó. Eu vou abrir aqui novamente e ao invés de A, eu posso ou escrever button, que ele funciona, tá certo? Ou então eu posso fazer isso aqui, ó, apagar o button e deixar somente a class aqui, ó, que ela já está se referenciando ao botão. E nisso você consegue aí aplicar, né, o efeito de background animado, ou seja, deixa o seu botão muito, né, mais criativo e suscetível aí a cliques. Um outro detalhe que eu gosto também de aplicar em alguns casos, né, diferenciados assim, é um efeito de corte diferente. Tá vendo que aqui eu estou utilizando uma borda arredondada bem sutil? Pois é, aqui para fazer essa borda arredondada, né, por padrão, usando o Elementor, você só precisa vir, né, aqui em botões, ó, arredondamento. Ele já tem por padrão configurado aqui. Você pode aumentar, ó, colocar muito grande o arredondamento, ó, ou colocar só um pouquinho. Veja só, ficou só um pouquinho. Não tem aquela quina seca, né? Ok, mas tem uma outra forma de colocar bordas arredondadas para deixar esse botão mais criativo, né? E mais exclusivo, muito diferente de outros sites. Você precisa apenas usar um pouquinho de CSS e eu vou te mostrar como. Você vem aqui em avançado, você vem aqui em CSS personalizado, aproveita, né, que está aqui, né, editando o botão, já tem CSS para customizar ele, você adiciona somente essa linha. Você vem aqui, ó, border, radius,
e você vai fazer essa configuração. 10 pixel barra 20 pixel. Pronto. Ele faz um corte diferente, veja só. Como que é, né? Como que funciona esse tipo de borda arredondada, né? É uma configuração diferente. Quando você quer fazer aquela borda arredondada padrão, você só coloca um parâmetro aqui, ó, e ele deixa uniforme todos os cantos com a mesma, né, digamos assim, proporção de arredondamento. Ó, vou colocar 5 aqui, ó, ficou 5, 5, 5, tudo a mesma proporção. Agora, se você quiser colocar uma, digamos assim, acentuar a borda arredondada somente nesse canto aqui, você pode fazer essa configuração, ó. Vou colocar aqui 50 e nas outras 10, 10, 10. E com isso você acentuou somente de um lado. Ok, o que eu quero dizer com isso? Nessa configuração aqui, ó, você tem primeiramente o canto superior esquerdo, canto superior direito, canto inferior direito e canto inferior esquerdo, ou seja, você dá a volta, né, no sentido horário para configurar cada borda, configurar o arredondamento de cada uma. Então você pode fazer dessa maneira ou você pode fazer daquela que eu mostrei, somente com um parâmetro aqui e deixando todos uniforme. Agora tem esse segundo, né, tipo de arredondamento, que é esse que eu mostrei para você. Ó, você deixa ele meio que com arredondamento diferente. Como que funciona esse aqui? Esse aqui significa que você colocou um arredondamento na horizontal e esse aqui na vertical. 20 pixels, né, da esquerda para a direita, ó, tá vendo que ele está mais arredondado aqui, ó, ele arredondou mais aqui. E 10 de cima para baixo, ele arredondou de cima para baixo só um pouquinho, ó. Então eu quero que arredonda mais, então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui, ó, o 10 na horizontal, eu vou colocar 40 aqui, ó. E agora ele fez um corte, né, vincou aqui mais, ficou um formato diferente, veja só. Olha que interessante esse botão. Um formato bem criativo, inusitado, que você pode tornar aí o seu site diferenciado e aproveitando, né, desses parâmetros aí de CSS, através, né, de pequenas modificaçõezinhas, você consegue resultados bem interessantes e criativos. Então, essa é mais uma maneira que você pode encontrar aí para estilizar os botões que estão dentro do seu site. Então é isso, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse tema, justamente porque esse tipo de vídeo, né, esse tipo de tutorial ajuda demais a você aumentar aí a sua criatividade, a deixar o seu projeto muito mais diferenciado, né? E consequentemente você vai conseguir aí mais clientes, mais vendas, mais conversões, enfim, seja qual for o seu objetivo, a criatividade aliada com a estratégia ajuda muito. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, marca aí o sininho para o YouTube te avisar de quando sair, né, novos vídeos. E para garantir que você não vai perder o próximo tutorial, tem aqui o link na descrição do vídeo do meu canal lá no Telegram. Então entra, faça parte, aproveita, faz o download, né, desse código CSS na íntegra e aí você vai conseguir colocar os seus sites, suas landing pages, lojas virtuais muito mais interessantes com esse CSS e com os outros, né, que eu também disponibilizei lá, tá certo? Bom, te vejo no próximo vídeo. Tchau!